Irmãos amados, quando em dificuldades, onde muito dos nossos valores, das nossas conquistas são retiradas, e nós que nos encontrávamos em abastança, estávamos tão acostumados com os excessos que nos esquecíamos de agradecer. Mas quando estamos em ambiente de restrições, em tempos mais difíceis, as pequenas conquistas são regalos para o ser e aprendemos a agradecer. E a gratidão passa a ser verdadeira, não somente meras expressões labiais. Mas os olhos brilham, os gestos parecem orquestrados e alcança o real propósito de expressarmos esta gratidão. Nós sabemos das dificuldades que temos passado. Vivíamos na abastança, em uma tentativa de expressarmos a facilidade de ir e vir, ao ponto de valores consubstanciais não serem traduzidos com expressões de autenticidade. Veio então a pandemia e percebemos que tanto tínhamos e não agradecíamos. E nos foram cortadas expressões singulares do afeto, como um abraço, um toque de mãos, a expressarmos a alegria do encontro. E então percebemos o quanto isto era importante e que nós não valorizávamos. E por que expresso hoje essa gratidão? É que estamos há quase um ano distante desta casa que nos aconchega, o nosso lar. Falo distante nas expressões das palestras, porque os trabalhos sociais, estes prosseguem. Porque a comunidade é por demais carente, como todos sabem. E hoje nós retornamos a fazer as palestras do nosso lar. A conexão ainda se dá pela internet, por este recurso maravilhoso tecnológico que nos junge, que nos une, apesar de estarmos fisicamente distantes. Mas estamos espiritualmente, emocionalmente e tecnologicamente jungidos. Este é o motivo do júbilo, da gratidão que nós tentamos traduzir a todos. Estamos de volta e em pequenos passos, com o aprendizado aurido e logrado, com tanto esforço, retornaremos. E teremos a oportunidade
de degustar mais esses momentos tão singelos e tão profundos da afetividade. Mas precisamos trazer, incorporar para esse instante as conquistas, porque estamos em um curso intensivo. Um ano apenas. Na imensidão dos milênios que perfazem a trajetória humana. Mas o quanto de aprendizado nos tem sido ofertado. O quanto de oportunidade de revermos. E nós queremos, queridos irmãos, aproveitar esse instante para avaliarmos a nossa evolução. Singela, sem grandes considerações no que concerne a mensurar, mas de avaliar pelo crivo do olhar de cada um e entender o que estava passando despercebido e o que nos foi concedido, o que nós podemos amealhar e a partir desse instante fazer parte, incorporar no nosso modus vivendi. Nós somos espíritas e o sol da imortalidade, refletido por esse espelho, a que chamamos de espiritismo, que reflete os ensinos do Cristo no nosso âmago, no nosso espírito. Os ensinos trazidos pela doutrina são os ensinos do Cristo. Em verdade, a doutrina espírita reflete para nós. É aquela frente polida, onde a luz bate e é refletida, e tão limpo e lúcido está esse espelho, que esta luz ela é refletida com toda a lucidez, incólume, e tem uma característica nos ensinos do Cristo, é que ela consegue passar, se sobrepor, ultrapassar aos nossos conceitos mesquinhos, aos nossos conceitos egoísticos, exclusivistas. A doutrina dos espíritos, ela chega tal qual chega o sol todas as manhãs, e por mais densa que seja a noite, cede ao ósculo dos raios solares. E da mesma forma que sem as luzes próprias não conseguimos ter a mesma facilidade de nos movimentarmos enquanto noite. Caminhamos com facilidade durante o dia, porque os obstáculos se tornam nítidos, ao menos os obstáculos exteriores. A luzerna espiritista ilumina, elucida o ser nos recônditos de sua alma. E ele tem a oportunidade de caminhar, se desvencilhando dos empeços que traz no bojo das suas experiências. Erros que estão há séculos sendo alimentados pelo nosso comportamento. Então, eles se ergastulam, dão trabalho para serem tirados. Só que com essas luzes espiritistas, agora se tornam claros
são equívocos, não deveremos dar polimento, não deveremos nutri-los, pelo contrário, deveremos erradicar. No livro Libertação, que é mais uma obra magistral das esferas espirituais, trazida pelo canal a que nós chamamos André Luiz, este reporte que minudencia as esferas espirituais, ao menos as mais próximas da Terra, onde nós temos condições de entendermos e alcançar. E no primeiro capítulo deste livro, a que André Luiz intitula Ouvindo Elucidações, nós vamos encontrar o ministro Flacos a falar dos nossos equívocos e questionando o nosso conceito de progresso. Que progresso é este? Porque mesmo arrazoados há 40 mil anos, o homem dos nossos dias ceifa vidas a golpe de fuzis, ceifa vidas em redes sociais, com a mesma truculência que o homem de Neandertal a golpes de sílex. Nós precisamos perceber este progresso. Até que ponto a nossa evolução está concatenando? É claro, queridos amigos, que não podemos negar o avanço acadêmico, científico, tecnológico, aumentando a nossa longevidade, trazendo comodidade. Na grande maioria das vezes, escoimando a dor através de anestésicos, favorecendo as nossas declarações com os recursos audiovisuais. A dor emocional, a dor afetiva também foi diminuída se tivéssemos percepção para tal. Porque nós podemos dizer o quanto amamos e minimizar essa saudade dos que estão em outros países em tempo real, através de todo este avanço tecnológico. Sim, claro. Diminuímos as agressões às intempéries climáticas. Podemos aquecer as regiões frias em nossos compartimentos de repouso e podemos refrigerar, ainda que no meio das regiões desérticas, para que tenhamos um melhor usufruir e o gozo da companhia no ambiente em que estamos. É claro. Mas também não podemos deixar de perceber que estamos há quase 5 mil anos mergulhados em uma proposta monoteísta. E há 2 mil anos que o hálito e o perfume do Cristo nos convida a rever o conhecimento em torno de nós mesmos. Nós somos gratos pelo avanço tecnológico acadêmico e poderemos dizer que para isto já nos adentramos na tão esperada era de regeneração. Mas o comportamento, o nosso processo de espiritualização ainda é tão lento, tão tardio. Precisamos reavaliarmos
Porque se o mundo lá fora pede celeridade, o mundo íntimo pede que nós degustemos, perdoe-nos, degustemos as particularidades do conhecimento, do enternecimento e da afetividade. Porque senão nós viveremos com um amparo acadêmico e tecnológico 100 anos. Onde há 200 anos atrás a expectativa de vida era 50 anos. Mas viveremos esses 100 anos com o sentimento de que não vivemos. Com um vazio existencial. Porque não apetecemos, talvez, o que nos seja mais importante. A doutrina dos Espíritos vem nos propiciar este deleite, este banquete, para que nós consigamos elencar o que nos é prioritário. E quando agora começamos a sair deste ambiente de pandemia, quando começamos a olhar com mais cautela o que nos é importante, a gente consiga efetivamente combater as propensões aos transtornos, as psicopatologias, porque nós estaremos mais inteirados do processo reencarnatório. Porque às vezes é contraproducente. Nós temos o conhecimento de quem somos, mas não vivenciamos as diretrizes, como, por exemplo, nós sabemos que estamos mergulhados dentro da estrutura familiar imposta pelos nossos escolhos de ontem. Então, ainda que a família, oficina de reajuste, nos tragam parentes, irmãos, filhos, pais de relacionamento difíceis, nós sabemos esta claridade da necessidade de aproveitarmos o momento e modificarmos o tônus destas vinculações. Mas às vezes somos espíritas e nos excluímos da família. E na primeira oportunidade, nós nos distanciamos. E o que estamos fazendo do conhecimento? Nos deixe trazer duas palavras. São duas simples palavras, que vêm desde os primórdios da trajetória monoteísta. Halachá e Agadá. Nós poderemos dizer que Halachá é o conjunto dos preceitos e das obrigações contidas na Torá. Em uma tradução literal, Halachá é o caminho. É o caminho para chegar à plenitude. Este caminho é a Torá. Então, da Torá são retiradas 613 leis judaicas. Entre proibições e orientações, Halachá. A Halachá é o caminho, é a quantidade. O Agadá é a qualidade, é o deleite deste caminho, é o degustar destas oportunidades. Nós poderemos dizer que o conhecimento ofertado, a instrução,
é o relaxar. É de fora para dentro. O agadar é o vivenciar, é o de dentro para fora. Se alguém dissesse, mas essas palavras estão presas mais dentro da estrutura judaica, nós poderemos moldá-la aos nossos dias. Nós poderemos dizer que o conjunto de preceitos espiritistas está contida no caminho. Este caminho que é Jesus, que é para nós de forma prática, tem a singularidade de nós chamarmos de caridade. Porque nós espiritistas acolhemos as diretrizes do Espírito da Verdade e escutamos no âmago do nosso ser, fora da caridade, não há salvação. Então a caridade é o caminho, é o que nós preceituamos, orientamos, é o relaxar. O agadá são os sabores, os aromas, os deleites, que só quem caminha é que sabe. E porque se falam de valores do Espírito, as palavras não conseguem expressar. Como expressar o convívio com o Cristo? E nós diremos, mas o Cristo histórico já se foi. Só os seguidores da primeira geração, que tiveram a oportunidade de tê-lo partilhando o pão, de escutar os seus ensinos no aramaico, como se viesse do âmago do tesouro da imortalidade. Nós asseveramos que este caminho é a caridade. E como traduzir o sentimento de nos sentarmos com os irmãos carentes e partilharmos o pão? Dos valores, dos aromas, dos sentimentos. Quando visitamos um ancião esquecido, excluído. Quando somos o pai de um órfão, ainda na brevidade das horas da visitação. Como traduzir em palavras, quando somos utilizados como instrumentos para secar as lágrimas daqueles que se encontram em desespero e refletirmos a esperança? Porque, queridos amigos, nós estamos há séculos, há milênios, falando do Cristo como caminho, como roteiro, mas precisamos expressar este roteiro na sociedade. Vezes por outra, nós estamos tão distantes, somente na aquisição intelectual dos preceitos, das diretrizes, que o Cristo nos envia um mensageiro mais inteirado. Não como nós, que tanto falamos e pouco vivemos, mas aqueles que falam pouco, mas vivenciam com tal intensidade que essas luzes se multiplicam. Como se fossem notas só, e o som, ele é transmitido pelo ar. Então esses irmãos, eles vivem e eles replicam os ensinos do Cristo
ao ponto de se esparzirem ao longo dos séculos, fecundando-nos todo este tempo depois. Nós encontraremos irmão como Poverello de Assis, São Francisco de Assis, onde nós tentamos expressar o seu sentimento de amor, onde ele chamava irmão, mas não estamos presos nesse instante aos fonemas. Era a expressão do amor, ao ponto de quando Elingúbio se dirige ao lobo famulento, esfaimado, ele sente o amor e acalma-se, enquanto os demais queriam apedrejá-lo. Não são vocábulos, são expressões de sentimentos que desce dentro, que faz florescer, que minimiza, que lenifica. No tempo de Francisco de Assis, a crença tinha sido hierarquizada, tal qual as estruturas corporativas da sociedade. E ele veio à condição de ser o menor dos menores, a seguir as diretrizes do Cristo, não conceitualmente, mas em vivência. Porque ele, estando abaixo do primeiro degrau da hierarquia das religiões tradicionais e amando, ele era pleno. E sentia o amor consubstancializado, porque ele estava no mesmo padrão, ou nos dias de hoje, na mesma vibe. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. E quem era o menor da hierarquia dos homens, que não traz em si o orgulho, o egoísmo, a prepotência. Quem ama os seus pares, tem o Cristo em vivência, e assim se plenifica. E como isso nos era importante. Quando nós estamos guiando o nosso carro, nós temos aquilo tão bem conhecido na física, que é o ponto cego. E a gente quer saber se o outro motorista está nos vendo. Quando pelo retrovisor nós conseguimos ver o outro motorista, ele também está nos vendo, porque isto é uma lei da ótica. Quando nós olhamos em espírito para a doutrina dos espíritos, esta luz reflete, incide no nosso ser, e nós conseguimos nos perceber e identificar que muitas vezes o avanço tecnológico, acadêmico, não promoveu o avanço espiritual, que é perceber o outro. Então Kardec posiciona esse espelho para que as luzes do cristianismo conseguissem interromper o domínio do conhecimento frio e sensibilizasse o espírito dos que estão nessa jornada reencarnatória. Ah, queridos irmãos e amigos, nós estamos em um momento que temos que ter o cuidado muito grande diante das nossas escolhas. Para isso, para que nós consigamos fazer esse conjunto de reflexões, eu queria trazer uma citação de uma epístola. É uma epístola pastoral. As epístolas pastorais,
a primeira e a segunda a Timóteo e a epístola a Tito, elas são endereçadas a esses irmãos por Paulo, porque esses irmãos são vistos como pastores, e pastores são aqueles que tomam conta do rebanho. E é importante que nós, espiritistas, nos permitamos perceber que somos pastores, no sentido de registrarmos o Cristo em nosso comportamento e, como tal, exemplificá-lo onde nós nos encontrarmos. Pequenos pedaços de espelhos ou grãos diminutos que em nosso comportamento podemos refletir na sociedade o aroma e a presença do Cristo. Porque Timóteo, também conhecido por nós espiritistas, narrado por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, é filho de uma judia com um grego. E acompanha Paulo em suas viagens missionárias. E Paulo lhe escreve com zelo, porque quando Paulo estava preso em Roma, já perto de partir, toma conhecimento dos falsos mestres, das falsas propostas. E ele escreve com carinho. E nós queríamos pegar uma citação de Paulo a Timóteo. Quando Paulo diz, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 17, antes, vindo a Roma e procurando com muito cuidado, me encontrou. Em que essa expressão diminuta pode nos trazer reflexões para esse instante. Roma é a grande urbe, é a cidade cosmopolita que agasalha pensamento de todas as latitudes, de todos os viajantes. Roma é eivada dos pensamentos filosóficos, dos credos que tomavam conta da terra. Ali ele está dizendo do devido cuidado que temos que ter para perceber a essência, para percebermos o que é real do que é ilusório. Estamos nesse instante de pós-modernidade e de imediatismo. Estamos vivendo um período de pandemia em que temos a oportunidade de refletir em torno de quem somos. E temos que olhar com muito esmero, porque em nós, em torno de nós, tantos conceitos, tantas ideias, tantos atrativos. E precisamos selecionar o que nos é essencial. Percebermos o que nos é imprescindível. Porque não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta dizer que somos espíritas. Não basta. É uma assertiva do Cristo. Não basta dizer Senhor, Senhor. Percebamos o Brasil, o maior país cristão do mundo, entre católicos, evangélicos, espiritistas. E vejam quantas exclusões. Quantos preconceitos vigentes. Quanta fome, quanta miséria. Quantos disparates. Temos que olhar com muito cuidado
Porque nós não somos Archotes, como Irineu de Lyon. Não somos. Como Simeão, não somos. Mas nós podemos acender, refletir pequenas luzes, a condição de diminutos fósforos, mas que evitem os grandes tombos. Que nós sejamos, no momento da empolgação, o convite à reflexão. Que nós sejamos, antes da ação, a oração, o vínculo com Deus. Que nós sejamos o exemplo de atenção ao pedinte. Porque a doutrina espírita, em seu conjunto de preceitos sintetizados, porque o Cristo ele é líder em síntese também, e a doutrina espírita como passo concatenado do cristianismo, tem 2 preceitos: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Nas vozes da simplicidade, porque Chico está para o movimento espiritista, como Kardec está para a doutrina espírita, como Francisco de Assis estaria para o movimento de sombras, traduzindo a expressão do amor. E Chico, em sua simplicidade, que não gostava de ser trazido à condição de grande exemplo, asseverava que a casa espírita deveria se iniciar com a sopa. E olha a concatenação. Na sopa nós estaremos nos relacionando em um ambiente de trabalho e vendo o excluído. E na distribuição do pão, o sentimento que nos vincula. A caridade é o caminho. O sentimento do percurso, do que iremos vivenciar, este autoencontro. Halachá Agadá. Na grande maioria das vezes, nós identificamos o conhecimento sendo elencado como prioritário. E o conhecimento prioritário é o autoconhecimento. E o autoconhecimento ele é perceptível na claridade do amor, não do ambiente intelectual. Então, queridos irmãos, o amai-vos é a vivência do caminho, do percurso. Porque para o ambiente de regeneração, nós buscaríamos o ensino do livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. E ali há uma citação do médio João Evangelista. E ele diz, trazendo as informações do alto: eis que a vossa porta bato, se abri-la, eu entrarei e cearei convosco. Quanto conteúdo nesta assertiva!
Os ensinos do Cristo reverberam. A batida na porta é a sensibilidade íntima para com o nosso comportamento diante do outro. A lembrar as tradições hebraico-judaicas. O outro, ao adentrar-se em nossa casa, representa Deus. Deveremos a Ele dar atenção. O cear é a comensalidade, é o partilhar do pão. É como Melquisedeque apresenta Deus a Abraão, para que Abraão apresentasse aos outros reis, para que Israel fosse a luz a alumiar as nações. Somos pequenos grãos, mas se polidos com sentimentos, na estrada da evolução ou na oportunidade reencarnatória, seremos pequenos cacos desses espelhos a refletirmos o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, auxiliando os irmãos das estradas, trazendo o aroma do Cristo, para partilhar efetivamente de quem somos, dando vazão à nossa essência. Se isso acontecer, o tempo toma uma outra dimensão e não seremos identificados pela quantidade de anos que passamos encarnados, daqueles que muito viveram. Mas teremos o diapasão no plano espiritual, a verdadeira dimensão de quem nós somos, pelo bem que refletimos ao lembrarmos do Cristo, que em 3 anos de sua missão modificou a história da humanidade terrena e continua fecundando aqueles que se permitem serem fecundados. Eis que a voz do artesão divino ressoa pela acústica do instrumento João, que é a vossa porta bato. E se abri-la, cearei convosco. E quem se permite partilhar do pão da vida, não mais terá fome. E quem bebe da água viva, não mais terá sede. A doutrina dos Espíritos conclama a todos que a agasalham: amemos-nos. Amemo-nos, porque nós seremos reconhecidos como cristãos por muito amarmos. E eis que sem limites nós perceberemos o primeiro dos ensinos: amai-vos. E na acústica de nossas almas vem a voz roquenha do pastor da Galileia, no aramaico, que revigora os milênios adiante. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que a divina paz do Cristo envolva a todos nós. Vamos nos preparar para a prece, que é um instante do passe, conclamando a todos os trabalhadores, a todos aqueles que amam o
os pais diante dos filhos que saíram do caminho, os companheiros que veem seus cônjuges distanciados das luzes da verdade, os filhos que veem os desvios comportamento dos pais, os irmãos, que identificam o comportamento antagônico, juntos às luzes da imortalidade, consubstancializadas no pastor de todos os tempos, no governador espiritual do nosso orbe, Jesus. Enderecemos o nosso pensamento. Senhor, os dias são passados, as dores se intensificam, endurecidos, empedernidos. Temos utilizado o nosso conhecimento intelectivo para a autoludibriação, enganando a nós mesmos. Temos pago um alto preço, as dores, as exclusões, os bolsões de misérias, os nichos, além da miserabilidade, a indiferença dos que podem ajudá-los. Jesus querido, irmão amado, tende piedade, porque já sabemos decorar os teus preceitos, as tuas diretrizes, mas não temos vivenciado. Ajudai-nos, ó Mestre amado, para que tu possas, de fato, reger os nossos atos e nós possamos professar mais adiante, em plenitude: não sou mais eu que vivo, mas tu, Jesus, vives em mim. Que a divina paz tome conta de nós. Que assim seja.